E no ano do Espírito Santo, nada melhor do que falar sobre o livro que inaugura a vinda dele para estabelecer seu ministério com a igreja. A palavra de hoje é antes do Pentecostes. Atos 1, verso 1. Escrevi o meu primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, que de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Oliveira, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Até aqui, nós vamos fazer a exposição do capítulo 1, nos versos que nós lemos, e o foco aqui é apresentar a obra do Espírito Santo em relação à missão que Jesus confiou à igreja antes do Pentecostes, porque no capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo, ele desce, mas no capítulo 1, Jesus ainda estava com os discípulos. Entre a subida de Jesus e a descida do Espírito Santo, houve um intervalo de aproximadamente 40 dias, porque até ele descer foram mais 10 dias de oração, pós-ressurreição, totalizando então 50 dias, a partir da Páscoa, onde Jesus ele ressuscita, até o Pentecostes, onde é a descida do Espírito Santo. Mas eu quero me ater às palavras de Lucas, quando ele introduz o assunto, no verso 1, falando de um outro tratado, um outro livro. Ele fala que já tinha escrito um outro tratado a Teófilo. Poucos sabemos acerca de Teófilo, mais ou menos entendemos que Teófilo era um incentivador do ministério de Lucas. Lucas era médico, além de médico, um exímio pesquisador de história. Lucas escreveu o livro que leva seu nome, o livro ou Evangelho de Lucas. Ali foi o primeiro tratado. Ele fala que no primeiro tratado, ele começou a relatar tudo o que Jesus iniciou, fazendo e ensinando. Logo, o que Lucas teve intenção de escrever no seu livro
era as falas de Jesus e os milagres de Jesus. Lucas, mais do que ninguém, ele escreve muito acerca dos milagres de Jesus. Um médico, acreditando na ciência, convertido ao Evangelho, agora dava a Jesus a honra, a glória pelo milagre que ele fizera. Em nenhum momento Lucas contestou os milagres, pelo contrário, ele endossou todos os milagres. E ele ainda acrescentou: ninguém dos evangelistas que escreveram os evangelhos fala mais do Espírito Santo do que Lucas. Lucas, ele tinha um entendimento que Jesus era cheio do Espírito Santo, e por causa disso, ele fazia o que fazia. Lucas compreendeu que Jesus fazia, que Jesus ensinava pelo poder do Espírito Santo. Então agora, escrevendo novamente a Teófilo, no capítulo 1 e no verso 1 de Atos, ele fala de um segundo tratado, do segundo livro que ele estava investigando e escrevendo, que é o livro dos Atos. Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, tem um objetivo. Qual o objetivo? Relatar o depois da ascensão de Jesus com a chegada do Espírito Santo, a inauguração da igreja e como a igreja avançou debaixo de uma promessa. Qual promessa? A última palavra de Jesus antes de subir, verso 8, capítulo 1: descerei sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Aí Jesus, ele delimita o espaço, ele fala tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Quando a gente olha o livro de Atos, a gente precisa olhar sob a perspectiva desse versículo. É o Espírito Santo descendo, usando os apóstolos em Jerusalém, usando os apóstolos na Judeia, usando os apóstolos na Samaria, e agora usando os apóstolos nos confins da terra. Então agora nós chegamos no final de Atos, capítulo 28, e Lucas não deixa explícito o encerramento da igreja, muito pelo contrário, ele trata o capítulo 28 de forma subjetiva e aberta, dizendo para nós o seguinte: o que começou em Atos continuará por toda a vida. O que o Espírito Santo fez em Atos continuará através da igreja. Atos 28 não é o fim, Atos 28 é apenas o preâmbulo, a introdução de uma grande história que o Espírito Santo tem a fazer através de nós. Escrevi o primeiro livro, Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Versículo 2: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, na sua introdução, ele faz questão de dizer que enquanto Jesus estava na terra, pós-ressurreição, ele não passou o tempo desperdiçando. Tudo que Jesus fez nestes 50 dias, ou melhor, 40 dias, que foi o tempo exato que ele ficou, foi dando mandamentos, ensino, instruções. O mandamento de Jesus é extremamente importante, e por causa disso, ele fez questão de transmiti-lo. No verso 3, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O que Jesus fez em 40 dias? Ele demonstrou cabalmente a sua ressurreição e ensinou, falou coisas concernentes ao reino de Deus. Quais são estas coisas? E quais são as provas incontestáveis que encontramos para afirmar que Jesus ressuscitou? É claro que o tempo não seria suficiente para falarmos de todas as provas que as Escrituras nos registram, mas eu quero apenas citá-las de forma objetiva, direta,
para refrescar sua memória. Quais provas incontestáveis mostram a ressurreição de Jesus? Primeiro, ele apareceu a Maria Madalena no jardim do Getsêmani. Segundo, ele apareceu a outras mulheres no caminho de Jerusalém. Terceiro, ele apareceu a Pedro depois que retornou do sepulcro. Quarto, ele apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús. 5, ele apareceu a 10 discípulos reunidos dentro de uma casa. Sexto, ele apareceu exclusivamente a Tomé, junto com os outros discípulos, também dentro de uma casa. Sétimo, ele apareceu a 7 discípulos que pescavam no mar da Galileia, inclusive comeu com eles. Oitavo, ele apareceu a mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. 1 Coríntios 15, versículo 6 fala isso. Oitavo, nono, ele apareceu a Tiago, o seu irmão de forma carnal. Tiago, irmão de Jesus, e ali Tiago se converteu. Isso mesmo, Tiago nunca creu em Jesus, porque Jesus para Tiago não era o Messias, mas depois que Jesus morreu, ressuscitou, ele se revelou ao seu irmão Tiago, e Tiago se converteu ao Evangelho, escreveu o nome do livro, ou o livro que leva seu nome, Tiago, e agora ele se tornou pastor da igreja de Jerusalém. Tiago foi convertido pós-ressurreição de Jesus. Tiago representa um de nós, ou todos nós, que só cremos em Jesus por causa da sua gloriosa ressurreição. E em 10º lugar, Jesus ele aparece aos 11 discípulos, reunido no Monte das Oliveiras, que é o texto que aqui nós lemos. Mas o que Jesus falava em 40 dias? Lucas fala que ele falava coisas concernentes ao reino de Deus. Qual o assunto que Jesus falava? Ora, Jesus ele falava sobre mandamentos, verso 2 que acabamos de ler. Ele dava instruções, ele aplicava sua lei. A lei que foi dada a Moisés para guiar Israel, também foi dada a Jesus para guiar a igreja. Como que a igreja seria guiada sem instrução, sem mandamento? Pensando nisso, além de tudo que Jesus disse enquanto estava vivo, depois que ele ressuscitou, ele reafirma os mandamentos e ainda dá para eles direcionamento para guiar a igreja. Eu abro um parênteses para dizer algo para vocês. A igreja não ficou aqui desamparada, a igreja ficou totalmente conduzida pelo Espírito e pelos mandamentos de Jesus Cristo. Fecho parênteses. Em segundo lugar, quais coisas concernentes ao reino Jesus falava? Acerca da sua ressurreição. Vocês vão sempre ver Jesus mostrando para os discípulos que ele ressuscitava. Até porque, isso é importante, porque os discípulos, eles eram incrédulos quanto à ressurreição de Jesus. Exatamente isso, irmãos. Os discípulos eram incrédulos em relação à ressurreição de Jesus. Isso porque, quando eles estavam reunidos no cenáculo, estavam tristes. Os 2 discípulos que saíram do cenáculo para caminhos de Emaú estavam tristes. Quando Jesus ressuscitou e apareceu às Marias, e ela, Maria Madalena, foi anunciar lá no cenáculo que ele havia ressuscitado, qual foi a reação dos discípulos quando ouviu a notícia? Vibraram, falaram em línguas e pularam. Não, duvidaram dela. Não, isso não é possível. João e Pedro, quando ouviu a notícia, se levantaram, não para dar glória, pelo contrário, os 2 se levantaram para correr para o templo, ou melhor, para correr para o túmulo. Fazer o que, pastor? Vibrar com a notícia? Não, verificar, constatar. Eu vou ver se essas mulheres não estão doidas, se é verdade ou não. Quando João e Pedro chegaram no túmulo, a Bíblia diz que Pedro entrou e ele viu o lenço dobrado à parte,
E quando ele viu o lenço dobrado à parte, a Bíblia fala que ele creu. Isso significa que até então ele não estava acreditando coisa nenhuma, mas ali, com o túmulo aberto, pedra removida, lenço dobrado, são os sinais da ressurreição de Jesus. Então, diz o texto, que ele creu. Pedro volta, João volta, anunciam para os demais. Tomé, Tomé, vocês já sabem de Tomé, eu não acredito, duvidou da ressurreição de Jesus. Ficaram os discípulos assustados. Os dois que estavam no caminho de Emaús, o próprio Jesus caminhou com eles, falou com eles, e eles, não é possível, hoje já é o terceiro dia, ele ainda não ressuscitou. Mas as mulheres disseram que ressuscitou. Essas mulheres estão malucas, ele não ressuscitou nada. E Jesus provando para eles, nas escrituras, que ele havia ressuscitado. Mas os dois insistiam em dizer que não era verdade, até que, quando eles chegaram na aldeia de Emaús, e Jesus partiu o pão, os olhos se abriram, as escamas caíram, e eles viram o ressurreto Senhor da sua vida. Mas quando eles pensaram talvez em abraçá-lo, ele já não estava mais lá. Então os dois saíram correndo para o cenáculo onde os discípulos estavam. E quando eles chegaram lá, eles contaram a notícia: apareceu a nós. Aí eles disseram: também apareceu a Pedro. Outros disseram: apareceu as Marias. Tomé faltou no culto. Aquele dia foi terrível. Aí quem é que chega no culto onde estava todo mundo preocupado, dividido, sem saber o que estava acontecendo? Ele atravessou parede e apresentou-se no meio deles. Ah, meu irmão, eu não sei se você consegue imaginar ele aqui no meio, mas se você não imagina, apenas creia, porque ele mesmo disse: eu caminho no meio da minha igreja. Ele está no meio, ele está na igreja. Aquela paz inconfundível, paz seja convosco, inundou o coração daqueles discípulos. As escamas caíram dos olhos, e ali eles passaram a crer em Jesus. E Jesus falando com eles, ensinando para eles tudo concernente ao reino de Deus. Pastor, o senhor está dizendo que Jesus fez questão de provar que ele ressuscitou? Sim, porque até hoje tem gente que não acredita nisso, mas louvado seja o nome dele, que ele encontrou uma multidão de pessoas que as escamas caíram. Ele achou uma multidão de pessoas que queimou o coração. Ele achou uma multidão de gente que ainda vibra, porque sabe que ele está vivo. Aleluia. Diga para quem está do seu lado, se possível, dá um chacoalhão nele. Oh, privilegiado, ele escolheu você. Ele escolheu você. Ele está vivo e escolheu você. Aleluia. Quais coisas são concernentes ao reino de Deus? Mandamentos, ressurreição, obediência. Sim, obediência. Sabe qual foi a ordem que Jesus deu para os seus discípulos? Vocês não saiam de Jerusalém até o Espírito Santo descer sobre vocês. Não saiam. Jesus já estava projetando mais alguns dias, falando com os discípulos, e Jesus fazia questão de ensiná-los: não saiam, permaneçam em Jerusalém, porque quando eu for, eu enviarei o outro Consolador. Quando eu subir, eu vou mandar o outro. Ele não falou o dia, ele não falou a hora, ele só disse que mandaria. E ele é tão bom e gosta de nos testar, que não mandou depois que subiu. Ele mandou 10 dias depois. Ai, meu Pai do céu. Deus é assim. Fala comigo, 10 dias depois. Para alguns isso é uma eternidade. Imagine você esperando 10 dias para um milagre.
Imagine você esperando 10 dias para algo que você precisa para amanhã. Como disse o nosso irmão Wellington, a ansiedade toma conta do coração porque não consegue esperar 1 hora. Imagine esperar 10 dias, mas a Bíblia fala que depois que Jesus subiu, 10 dias depois, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Fazendo o que, pastor? Orando, porque só tem uma forma de esperar: orando. Vou dizer de novo que você ficou distraído. Só tem uma forma de saber esperar: orando. Sabe por que você não consegue esperar? Porque você não ora, filho. Porque se você aprender a descansar no Senhor, você espera 10, você espera 20, você espera 30, 1 ano, não sei quanto tempo. Por quê? Porque a espera não diz respeito a você, a espera diz respeito a Deus, porque Ele está na eternidade, nós não. O Deus eterno nos ensina a apreciar a eternidade do tempo. Quando Ele entra no nosso coração, Ele nos ajuda a esperar. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Estavam todos reunidos, Atos 2, verso 1, e de repente, meu Deus do céu, eu não sei quanto tempo você está esperando, mas de repente pode acontecer. Eu não sei quantos dias, meses ou anos você está esperando, mas de repente pode acontecer. Eu quero ser profeta na tua vida e dizer: tem um de repente de Deus vindo aí, tem um de repente de Deus vindo aí. Levante as suas mãos, por favor, porque eu sou agora tomado por uma palavra profética, porque eu, em nome de Jesus, te digo: Deus vai bradar dos céus, de repente vai chegar. Não se preocupe nem fique ansiosa, porque o tempo é dele, a ação é dele, tudo vem dele. Se prepare, porque coisas grandes e firmes que você não entende, ele vai trazer ainda neste tempo, diz o Senhor. Se você puder dar glória, a hora é agora. Se você quiser dar aleluia, a hora é agora. Aleluia. De repente, veio do céu. Por que do céu? Porque tudo de bom vem de lá. Tudo de bom vem de lá. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Não foi metade da casa, foi toda a casa. Por isso que vale a pena esperar, porque quando a resposta chega, tudo é preenchido, tudo é enchido, tudo é satisfatório, tudo é perfeito. Mas a minha intenção não é falar do Pentecostes, eu estou falando do que Jesus estava dizendo até o Pentecostes. Uma das coisas que ele fez ou falou durante 40 dias, além dos mandamentos, além da ressurreição, foi acerca de obedecer. Obedecer o quê? O tempo. Qual o tempo? Fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Quanto tempo demorou para isso acontecer? 10 dias. Então obedeça. Se é 10, obedeça. Se é 20, obedeça. Se é 1 ano, obedeça. Fique na posição que Deus te chamou. Agora nós entramos no verso 4 de Atos capítulo 1. Eu estou fazendo a exposição do texto a partir de cada versículo. No verso 4, e comendo com eles. E comendo com eles. Diga, comendo com eles. Eu fico muito admirado que Jesus, em um corpo ressurreto, tem tempo para comer. Eu fico muito admirado com isso. Por quê, pastor? Porque normalmente alguém que assume um corpo transformado, comida física é desnecessária, porque o corpo transformado não está mais sujeito à gravidade, não está mais sujeito ao tempo, não está sujeito às leis humanas. Um corpo transformado não precisa de subsistência humana, carne, fruta, água ou qualquer outra coisa. Então por que Jesus comeu? Porque Jesus estava com fome? Sim ou não? Não. Mas se ele não estava com fome, se ele não precisava comer, por que ele comeu? Aqui está o mistério da vida, que muitas vezes nós cristãos deixamos passar despercebido. Se a gente olhar para a história lá para o Gênesis, Jesus disse assim, ou Deus disse assim para Adão: Adão, é o seguinte, meu filho,
está aqui tudo que eu construí para você. Vocês podem comer de tudo, coma de tudo, desfrute de tudo. Somente uma árvore você não pode comer. Em outras palavras, coma do que você quiser, mas se abstenha apenas de uma. E vocês sabem o que Adão e o que Eva escolheram para comer. Comeu aquilo que era proibido. Então, pela comida, o pecado entrou no mundo. Então Jesus está ensinando alguma coisa aqui. Presta atenção. Se o comer trouxe morte, então ele mudou a realidade. Se comer traz morte, eu vou criar algo que comer vai trazer vida. Tem gente que pela carne vive e pela carne morre, porque se alimenta dela. Agora Jesus, ele criou algo que pelo Espírito vive e pelo Espírito continua, por causa do Espírito que ele criou através da comida. Perguntaram para Jesus: quem o Senhor é? Eu sou o pão. Eu sou o pão que desceu do céu. O que Moisés fez nem se compara com aquilo que eu sou. Quem come da minha carne vai ter vida e vida eterna. Os discípulos ou as pessoas que ouviram Jesus já ficaram assustados. Como assim, comer da carne desse homem? Esse homem está maluco? Mas Jesus estava falando de uma linguagem espiritual. Jesus estava dizendo que Jesus, havia estabelecido um outro padrão de alimento. Esse padrão de alimento espiritual traria para a sua igreja, os seus discípulos, vida eterna. Foi por isso que Jesus, na ceia, quando ele estava com os discípulos, ele estabelece o novo padrão. Quem come do meu corpo, quem bebe do meu sangue, tem vida eterna, nunca morrerá, porque Jesus estava dizendo para os discípulos o padrão da santa ceia que ele estabeleceu. Aí vem Paulo no capítulo 11 de Corinto, regimentando a santa ceia. Inclusive o texto foi lido aqui. Ele fala de um comer espiritual, de um beber espiritual. Sim, senhores, santa ceia não faz nenhum sentido comer de forma sobejando, comer de forma desnecessária. Tem gente por aí que olha a Santa Ceia como um mero lugar, onde você vem, come qualquer coisa e bebe qualquer coisa. E tem gente tomando Coca-Cola na Santa Ceia, tem gente comendo pão de qualquer jeito na Santa Ceia, tem gente que nem ceia santa acha que é. Para eles, sentar aqui qualquer um pode. Se você é pecador, se você não é, se você comete qualquer coisa, o que importa é comer, o que importa é comer. Não, não e não e não. Jesus estabeleceu um padrão de santidade para os seus discípulos. Porque Jesus comeu com discípulos e não comeu com ímpios? Porque o comer de Jesus é restrito para aqueles que ele chamou. Não, senhores, ninguém pode tomar a ceia em uma vida ímpia, imoral e pecadora. Só os que estão na mesa dele, só os que foram lavados pelo sangue dele, pode sentar à mesa e também comer. Jesus comeu 2 vezes com os discípulos depois que ressuscitou. Quais foram as 2? Uma no cenáculo, 2 na praia. Cenáculo fala de lugar fechado, praia fala de lugar aberto. No cenáculo, Jesus comeu com os seus discípulos, e depois que comeu, e eu faço menção de enfatizar isso, o segredo não é antes de comer, o segredo é depois de comer. Muitas vezes nós ficamos assim: se prepare para tomar a ceia, se prepare para tomar a ceia, se prepare para tomar a ceia. Aí vem aqui, toma a ceia, e depois da ceia? Depois da ceia já foi. O que importa é antes dela. Está errado, meu filho. O que importa para Jesus não é o antes, é o depois da ceia. É depois que você comer esse pão, e depois que você tomar esse suco, ou esse sangue, você vai sair daqui diferente. Preste atenção, no capítulo 24 de Lucas, Jesus ele entra, mostra para os discípulos. Eu vou até ler, porque a Bíblia, ela parece que fica mais viva quando a gente olha para as Escrituras. Lucas 24, olha só. Versículo 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Pai seja convosco.
Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditaram estar vendo um espírito. É o nível da fé dos nossos apóstolos, né? É um fantasma, um espírito. Mas eles disseram: por que vocês estão perturbados e por que sobem dúvidas ao seu coração? Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque em espírito, ou um espírito, não tem carne, não tem ossos, como vedes que eu tenho. Veja, o corpo de Jesus não era carne, não era osso, mas era palpável, mistério. Deixa isso para lá, depois a gente fala sobre isso. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e mostrou-lhe os pés. Por que Jesus mostrou as mãos? Porque Jesus mostrou os pés? Porque as marcas do cravo estavam lá, e ele fez questão de não tirar, para provar para os discípulos que ele era ele. Porque se Jesus ressuscita sem marca nenhuma, conhecendo o coração daquele monte de gente incrédula, imagine eles vendo Jesus sem nada, aí que eles não acreditam mesmo. Então Jesus deixou as marcas, para provar para eles que ele era o Cristo crucificado, agora ressurreto. E por não acreditarem eles ainda, então presta atenção, Jesus entrou no meio, passou pela parede, ficou no meio deles, falou: Pai seja convosco. Eles ficaram assustados. Jesus falou: toque aqui, quer tocar no pé também? Pode tocar. E eles ainda não acreditando, depois o incrédulo somos nós, né, gente? Depois o incrédulo somos nós. Eles ainda não acreditaram, por causa que estavam extasiados de alegria, admirados com aquilo. Então Jesus lhe disse: tem alguma coisa para comer? Ah não, você está de brincadeira, irmão. Como é que pode? Jesus, ele entra, se apresenta, fala, manda tocar. Aí o povo não estava muito acreditando. Aí o que ele fala? Vocês têm alguma coisa para comer? Por que Jesus fez essa pergunta? Porque através da comida algo espiritual aconteceria. Agora olha só o texto seguinte. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Foi o que eles trouxeram. Ele comeu na presença deles. Agora olha o texto. A seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, os profetas e nos salmos. Ele começa a pregar para os discípulos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. O que aconteceu depois da comida? O entendimento deles foi aberto. O que acontece depois da ceia? Sua mente, seu espírito se conecta a Deus mais profundamente. O que acontece depois da ceia? Seu entendimento se abre, você vê as coisas com mais clareza. Espírito agora é Jesus. Agora você não se admira mais com coisas, você se admira com Jesus. As coisas começam a ficar mais claras, mais límpidas, mais transparentes. Por isso que crente tem que estar à mesa tomando ceia, porque crente que não toma ceia, o entendimento é obscuro. Crente que não toma ceia, não tem entendimento das coisas espirituais. Mas quem toma, o céu se abre, se revela e Deus ainda fala. E o segundo lugar que Jesus apareceu foi lá na praia, João 21. João 21, versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixe. De novo peixe, tá, gente? E havia também pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. 153 grandes peixes, foi o que Pedro tirou do seu barco, porque os discípulos estavam tudo lá tristinho, porque não estava pegando nada. E Jesus lá na beira da praia disse: vocês pegaram alguma coisa? Aí eles falaram: nada ainda, joga a rede para a direita. E eles jogaram, e quando caiu no mar a rede já estava enganchando de tanto peixe. 153 peixes. Aí eles trouxeram para o barco e Jesus falou: pega um pouco do que você tem e mistura com o que eu tenho, e aí a gente vai comer. Presta atenção nesse mistério. Eu, Jesus, tenho pão, eu, Jesus, tenho peixe, mas eu não vou deixar tudo de mão beijada. Traz o que você tem aí, porque ministério é isso, obra é isso, igreja é isso. Não é só Deus fazendo por nós, é Deus fazendo através de nós.
Não é só Jesus dando peixinho para você comer, Jesus abrindo porta de emprego para você desfrutar, Jesus fazendo cura para você testemunhar. É Jesus dizendo: traz o que você tem. O que você pegou no mês? Está aqui, pastor, dízimo. O que eu posso fazer? Está aqui, pastor, trabalho. Está aqui, pastor, servir. Está aqui, vim mais cedo para tocar, vim mais cedo para lavar a igreja, vim mais cedo para fazer alguma coisa. Aonde estão os teus peixes? Onde estão os teus peixes? A gente está acostumado com vida boa, pão na brasa e peixinho que Jesus dá todo culto e todo dia. Mas aonde estão os teus peixes? Traz para cá. Jesus precisava do peixe deles, sim ou não? Jesus precisava do peixe deles, sim ou não? E por que ele mandou trazer? Se Jesus não precisava nada deles, porque tudo que Jesus precisava estava ali diante dele. Então por que Jesus mandou trazer? Porque Jesus se importa com relacionamento. Jesus se importa com comunhão. Jesus se importa com as coisas do alto. Ele fala: pode trazer. Por quê? Porque o que você traz, o que eu dou, junta tudo, aí forma a excelência e a beleza da minha graça. É eu fazendo através de vocês. Não é eu dando tudo para vocês, é eu fazendo através de vocês. Até porque o que Jesus tinha era muito pouco para alimentar todos eles. Mas isso não significa que ele não era capaz de dar mais. Ele fez pouco porque ele esperava mais. Tem momento na nossa vida que Jesus vai fazer menos, esperando mais de nós. Não é menos de nós, é mais de nós. Se você acha que 2026 Deus vai exigir menos de você, você está enganado. 2026 Jesus vai exigir mais de você. Se você trabalhou muito em 2025, se prepare para trabalhar dobrado em 2026. Não é tempo de descanso, é tempo de servir, é tempo de ministrar, é tempo de doar. Meu Deus, olha para o seu irmão, pergunta para ele: aonde estão os peixes? Aonde estão os peixes? Pastor, está guardado na poupança, está investido, pastor, todo o meu dinheiro está lá. Eu não estou falando de dinheiro, irmão, só estou dando um exemplo. Muitas vezes nós usamos os nossos recursos, usamos a nossa força, usamos os nossos ânimos em coisas secundárias e não investimos na brasa de Jesus, e não investimos no comer de Jesus, não investimos na obra de Jesus. E Jesus está com a brasa acesa. Traz o peixe porque vai ter comida, traz o peixe porque vai ter bênção, traz o peixe, não vai te faltar nada. Por quê? Porque até o peixe que você tem foi eu que te dei. Deus é tão bom que ele ficou a tarde toda, o dia todo esperando eles pegar. Não pegou nada, meus filhos, nada, não tem nada. Então eu vou dar para vocês me devolver. De novo, vocês não têm nada? Não tem nada. Então eu vou dar para vocês me devolver. Jesus nunca vai pedir o que você não tem. Jesus vai pedir o que tem. E o que você tem? Tudo veio dele. Por isso tudo que você tem, consagra a ele, entrega para ele, sirva a ele. Ai, Jesus, é 9 horas? Meu Deus do céu, já acabou, Senhor. Vamos lá, vou finalizar então, concluir aqui, ó. Próximo texto, versículo 12. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que ele era, ou que era o Senhor. Então veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe, igualzinho. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois que ressuscitou dentre os mortos. Agora olha só o versículo 15, depois de terem comido, veja, de novo, depois de ter comido, lá no cenáculo, depois de terem comido, o que aconteceu? O entendimento deles se abriram. Agora olha só, depois de terem comido, perguntou Jesus a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? A pergunta que Jesus fez a Pedro foi depois que ele comeu. Por que lá atrás, quando os discípulos comeram, Jesus abriu as escrituras e ensinou para eles, e o entendimento deles se abriram, e agora, depois que eles comeram, Jesus chamou Pedro de canto e disse: você me ama?
Se lá no cenáculo, lugar fechado, é um lugar que se manifesta o conhecimento, que se manifesta o discipulado, que se manifesta a intimidade, lá na praia é um lugar aberto, onde se manifesta o milagre, o chamado e as responsabilidades. É na praia, porque praia fala de multidão. É na praia, porque praia fala de mundo. É na praia, porque praia fala de lugar onde a gente tem que exercer. Então preste atenção, você precisa comer desse pão, você precisa tomar desse cálice, para você exercer suas funções, para você exercer suas responsabilidades. A missão que Jesus confiou a Pedro foi depois do comer, porque na comida Pedro sentiu Jesus do lado dele. Depois de comer, Jesus fala com ele: e agora, Pedro, você me ama? Porque Jesus não perguntou antes de comer, porque João, ou Pedro, melhor dizendo, precisava ter essa comunhão com Jesus primeiro. Então depois da comida, os olhos se abriram, e Pedro agora assume o seu amor diante de Cristo. Sim, Senhor, eu te amo. Jesus faz a mesma pergunta outras 2 vezes, e a resposta também 2 outras vezes: sim, Jesus, eu te amo. Na 3ª ou 4ª vez, Jesus disse: então apacenta minhas ovelhas. Quem come e bebe desse corpo e desse sangue tem capacidade para pastorear ovelhas. Só pode pastorear quem sabe sentar na mesa da comunhão. Só pode pastorear quem entende o valor dessa mesa, quem entende o valor dessa comunhão. Muito me assusta obreiros, pastores, presbíteros que não dão valor a essa mesa. Muito me assusta crentes que trocam esta mesa por festa de aniversário, de casamento. Muito me assusta gente que troca a Santa Ceia por coisas secundárias. Eu ainda sou daqueles que mês a mês é tempo de sentar à mesa, é tempo de cear, porque depois da comida meus olhos abrem, depois da comida meu entendimento vem, depois da comida eu tenho força para caminhar mais um mês, depois da comida minha chamada pastoral é renovada, depois da Santa Ceia meu coração queima e eu continuo na presença do Senhor. Ah, meu Deus do céu, Jesus amado, eu vou finalizar, porque eu só estou no verso 4, era para ir até o 14, na próxima ceia eu continuo então, né? Na próxima ceia vai. Então Jesus olha para eles, vou encerrar aqui, ó. Coloca lá Atos 1, verso 4 que a gente está, né? E comendo com eles, porque comer é importante, determinou-lhes, Jesus não pediu, Jesus determinou, mandou, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: que de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Isso foi o que João escreveu, mas aqui Lucas disse apenas Espírito Santo. Não muito depois dias, e realmente não muito, porque foram apenas 10 dias. No versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino a Israel? Meu Deus do céu, Jesus ficou 40 dias ensinando para esses discípulos, Jesus ficou 40 dias falando de coisas do reino, e agora eles vêm com essa pergunta humana, política. Jesus ficou 40 dias falando do reino do céu, e eles vêm falar de reino da terra. Tem gente que é assim, irmão, pode falar para ele de tudo que é espiritual, ano após ano, mas ele só pensa nas coisas da terra. Ô mulher de Ló, a gente fala, prega, concernente às coisas do reino, aí vem ele com a mentalidade humana, ele humaniza as coisas que são espirituais. É claro que eu não estou aqui para espiritualizar tudo, porque tem coisas que nós não devemos espiritualizar, mas aquilo que é do reino tem prioridade. A prioridade de Jesus foi falar as coisas do reino. Aí no versículo 6 eles falam: vem o Senhor restaurar o reino a Israel? Aí no versículo 7, respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas, estações que sejam,
que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então Jesus está dizendo o seguinte: o tempo de restaurar o reino de Israel será em um outro momento, onde Deus reservou pela sua soberania e graça acontecer. Agora olha o versículo 8, mas, então Jesus ele usa o mais para mudar o assunto. Jesus está dizendo o seguinte: quando é que o Senhor vem para restaurar nosso reino político, nossa nação, para tirar a gente do governo romano e estabelecer uma potência mundial? Quando é que o Senhor vai fazer isso? Porque o Messias ia fazer isso. Jesus está dizendo o seguinte: eu já estou prestes a subir, e eu não vou fazer isso que vocês estão pensando. O que eu vou fazer, aí ele usa o verso 8, mas recebereis poder. Por que Jesus disse poder aqui? Porque Jesus estava dizendo o seguinte: o reino que vocês imaginam não é o reino que eu imagino. O reino que vocês esperam não é o reino que eu estou prometendo. O reino que vocês esperam é um reino político, governado por um homem. Mas o reino que eu estabeleci é um reino sacerdotal, constituído de pessoas que eu vou tirar das trevas e trazer para a luz. Vou encher eles de poder, e eles serão os meus súditos, e eu vou governá-los pelo poder do Espírito. Eles vão sair com o meu reino, porque o reino não está ali nem acolá, o reino está dentro de vocês. Aleluia. Cada crente aqui é um reino em potencial. Cada crente aqui, cheio do Espírito Santo, é um súdito do Rei dos Reis, para levar o seu reino a todos os lugares da terra. Vocês vão receber poder, e quando isso acontecer, vocês vão para todos os lugares, começando de Jerusalém, indo para a Judéia, Samaria, e vai até os confins da terra. Pastor, o que os discípulos fizeram? Assim que Jesus disse, recebereis poder, a Bíblia fala que ele subiu. Olha o texto: dita estas palavras. Quais foram as últimas palavras de Jesus? Versículo 8: foi Jesus levantado às alturas, na presença deles. Imagina eles olhando para o alto, e Jesus flutuando, subindo. Meu Deus do céu. Aí talvez você pense: eu queria estar lá para ver ele subir. Não precisa fazer isso não. Sabe por quê? Porque a gente vai ter um privilégio tão bom quanto o deles. Porque a gente vai estar aqui para ver ele descer. Quem ficou animadinho porque achou que Jesus subiu, vai ficar mais animado quando souber que ele vai descer. E quando ele descer, todos o verão. Os que são salvos vão se encontrar com ele lá nas nuvens. Meu Deus do céu. Eis que 2 homens vestidos de branco, versículo 10, se puseram ao lado deles. Agora presta atenção, olha a cena. Os discípulos olhando para o alto, aí daqui a pouco chega 2 anjos, um daí direito, um daqui, do lado deles. Porque nos filmes a gente vê os 2 anjos lá no alto, né? Não, está do lado deles, está aqui na terra. Eles estão distraídos, olhando para cima. Aí os anjos chegam: e aí, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo ele subir? Estão vendo. Mas olha o que os anjos falaram: varões, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós está subindo para o céu, ele virá. Ele virá. Ele virá. Do mesmo modo. Não, presta atenção, gente. É do mesmo modo. Do mesmo modo que você está vendo ele subir, do mesmo modo ele vai também descer. Se ele subiu em glória, ele vai descer em glória. O que ele fez subindo, ele vai voltar descendo. Se os 11 enxergaram ele subindo, uma multidão verá ele descendo. Glória a Deus. Então, o versículo seguinte fala que eles correram para Jerusalém. Por que eles correram para Jerusalém? Porque eles foram esperar a promessa acontecer.
E a Bíblia fala que todos os discípulos, junto com as Marias, se reuniram no cenáculo e começaram a orar. Orou um dia, orou 2 dias, orou 3 dias, orou 4, orou 5, orou 6. Ele não vem, vamos orar. Não chega, vamos orar. Nada acontece, mas vai acontecer, vamos orar. Não tem poder sem oração. Não tem poder sem oração. Não tem milagre sem oração. Não tem resposta sem oração. Fique de pé. Não tem. A oração é tudo que a gente tem. É a arma que nós temos. Você quer ver as coisas acontecerem? Vamos orar. Pastor, 2026 é o ano do Espírito Santo. Sim. E Ele vai fazer tudo que Ele quiser. E o que a gente faz? Nós vamos orar, gente. Nós vamos orar por batismo com o Espírito Santo. Nós vamos orar por crentes mais cheios do Espírito Santo. Nós vamos orar por famílias cheias do Espírito Santo. Nós vamos orar por crentes munidos de graça e de verdade para avançar aos confins da terra, cheios do Espírito Santo. Nós vamos orar por milagres que o Espírito Santo vai fazer. Nós vamos orar por homens e mulheres mais cheios de Deus. Sim, é orando. Nada acontece se a gente não orar. Quando de repente, aleluia, nós esperamos, Senhor, esse de repente em nossas vidas. Nós esperamos que de repente as coisas aconteçam em nossas vidas. Senhor, a gente tem até planos, a gente tem até roteiro, mas nada disso substitui o de repente de Deus. Nos surpreenda, Jesus, esse ano. Nos surpreenda, Senhor. Faz além do que pedimos e além do que pensamos, Jesus. A gente vai orar. Nós vamos orar um dia, vamos orar 2, quantos forem necessários. Mas a gente quer ver o Senhor descer. A gente quer ver línguas repartidas como que de fogo. Sei se você quer, mas eu quero. Se você quer, então começa a orar. Se você deseja, então começa a orar. Sei, se você precisa, então começa a orar. Pode fechar os olhos e ore. Pode fechar os olhos e ore. Eu não sei se será hoje, eu não sei se será amanhã, não sei se será este mês, não sei se será no fim do ano. Eu só sei que Ele vai fazer. Eu só sei que Ele vai fazer. Porque aqui tem uma igreja que busca, aqui tem uma igreja que ora.